Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Mulheres do Reino. E hoje é um dia muito especial. Na verdade, não é apenas um podcast hoje. Aqui é um encontro de propósitos, uma mesa espiritual de mulheres de Deus abençoadas, um espaço que a gente vai falar sobre as mulheres, né? Sobre as suas curas, como elas foram fortalecidas e principalmente reposicionadas em Cristo Jesus. Hoje eu estou aqui não como médica, mas como doutora Raiza, como uma cristã, uma mulher de Deus, para compartilhar, ter uma conversa com outra mulher de Deus, para falar sobre as mulheres nos seus vários aspectos, como a mulher lida, né, no dia a dia, na sua profissão, na sua casa como esposa, com os seus filhos no cuidado do lar e como principalmente ela exerce o seu propósito de Deus. Tá? Eu estou aqui hoje com uma mulher especial, uma mulher cheia de graça, que é uma inspiração para mim, tá? É minha vizinha, minha companheira de oração, que eu nunca esqueço o dia que ela orou na nossa casa, que foi uma bênção. É uma mulher carregada, gente, de autoridade, mas principalmente de uma graça do Espírito Santo de Deus, que é a doutora Ângela Salazar, que ela é desembargadora, esposa, mãe e, acima de tudo, uma mulher de Deus, que vive de forma muito íntima e muito íntegra no seu secreto e no seu público. Uma mulher que prova que é sim possível ocupar lugares muito altos sem perder a sua essência cristã, o seu verdadeiro sentido de vida, sem abrir mão da presença e sem negociar os seus princípios cristãos. Então, hoje, mulheres, nós vamos mergulhar em um ambiente de muita fé, de muito propósito, que a gente vai falar sobre carreira, sobre família e como a mulher tentar ter um equilíbrio em meio a tantas funções, né? Então, doutora Ângela, seja muito bem-vinda, estou muito feliz com a sua presença, é uma honra ter você aqui conosco. Boa tarde, doutora Raiza. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem através do YouTube. Eu é que agradeço essa oportunidade de estar aqui contigo, uma mulher de Deus, uma amiga, uma vizinha e uma médica competente naquilo que faz. E me sinto honrada mesmo, principalmente porque nós vamos falar do amor de Deus nesta tarde. Amém, amém, doutora Ângela. Então, assim, aproveitar esse momento para vocês aqui, mulheres que estão nos assistindo, primeiramente, curta aqui, compartilha com outras mulheres, se inscreve no canal, deixa aí as suas dúvidas, as suas perguntas para a doutora Ângela, que depois ela vai responder com muito amor e carinho, tá certo? Curte também no nosso Instagram, tá? Tem o Instagram também dos Mulheres do Reino, o Instagram da nossa clínica Olhar Saúde, para você ter acesso a várias informações, tá bom? E vamos começar assim com uma pergunta bem leve, bem inicial, para as pessoas lhe conhecerem. Doutora Ângela, quem é você na sua essência, além de todos os seus títulos? Quem é você para quem está aqui, as mulheres que estão assistindo, conhecer um pouquinho da sua história? É muito difícil falar de si mesmo, né? Mas guiada pelo Santo Espírito de Deus, eu creio que Ele está aqui no nosso meio e que Ele está dentro de mim, como está dentro de doutora Raiza e também de todos aqueles que nos assistem. Eu sou, primeiramente, filha de Deus, serva do Deus Altíssimo. Sou Ângela Salazar, como a doutora Raiza já falou, mulher preta, oriunda do interior do estado do Maranhão, município de São Luís Gonzaga, filha de Benedito Salazar e Maria da Conceição Salazar, já falecidos. E sou de uma família de 12 filhos, sou a quarta. Sou casada com o advogado e procurador Carlos Santana, tenho 2 filhas e 2 netos. E profissional do direito, né? Perfeito, doutora Ângela. Gente, é uma benção, né, doutora Ângela? Assim, que eu tava falando para ela, assim, que eu admiro ela, assim, na maneira dela, assim, na postura dela, gente. Quando a gente desce o elevador, tá lá a doutora Ângela, sempre com a sua Bíblia, com o seu livro, assim. Doutora Ângela, a senhora é um motivo de inspiração, viu, para mim. Eu nunca esqueço um dia que a senhora desceu no elevador e a senhora estava com a sua Bíblia e um livro sobre jejum. A doutora Ângela, a senhora está lendo? Ela é, meu filho, eu estou lendo sobre oração, sobre o jejum. E eu, gente, assim, eu fiquei ainda mais inspirada pela senhora. E também num dia que a gente, na nossa casa, no mensário da nossa filha, que eu pedi para ela fazer uma oração. Gente, pensa uma mulher poderosa de oração. É, doutora Ângela, assim, eu fiquei muito, assim, encantada, assim, mais inspirada ainda pela senhora, porque eu vi que a senhora é uma mulher realmente, assim, uma mulher de Deus, que tudo que faz, a senhora segue a palavra de Deus, né, senhora Ângela? A gente se esforça, né? Porque existe o princípio bíblico que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão Serão acrescentadas. acrescentadas.
a gente se esforça porque a gente entende que tudo que somos, tudo que temos, veio dele. Nós somos apenas mordomos aqui na Terra, né? Então, eu busco mesmo o reino para exercer a minha profissão com dignidade, com retidão, com firmeza, né? Baseada nos princípios legais, mas, acima de tudo, nos princípios bíblicos, porque eu entendo, doutora Raiza, que o direito positivado, ele está todo dentro dos princípios bíblicos, né? A gente, quem já leu a Bíblia, sabe que ela se trata de relacionamento. A Bíblia trata de direito de propriedade, de crimes, de punições. Então, o nosso direito, as leis, o direito positivado, ele é inspirado também nas normas das escrituras públicas. Perfeito, Anja. E doutora Anja, vamos começar um pouquinho agora falando sobre um tema muito interessante, sobre fé e intimidade com Deus. Conte um pouquinho aqui pra gente como começou a sua caminhada cristã, como a senhora teve um encontro com Deus, conte o seu testemunho, fale um pouquinho assim da sua família, se a senhora foi a primeira na sua família a ser evangélica, conte um pouquinho como é que foi a sua história com relação ao seu encontro com Jesus. Eu tenho, assim, o maior orgulho, né? Não orgulho, assim, de cegar, não, mas um orgulho, assim, prazer, Sim, né? De dizer como tudo começou, como é que foi a minha vida, né? Desde o meu nascimento. Eu sempre costumo dizer que eu sou a menina dos olhos de Deus, né? Por que que eu digo isso? Porque eu vejo muito o agir de Deus na minha vida, né? Eu, como bem já falei, eu sou do interior do estado, do Maranhão, do município de São Luís Gonzaga. É um município muito pequeno, tem pouco mais de 18 mil habitantes. Meus pais eram muito simples, humildes mesmo. Meu pai foi sapateiro e analfabeto. Meu pai veio aprender a ler e a escrever quando se casou com minha mãe. Naquela época, minha mãe tinha até o terceiro ano primário, né? E minha mãe era sempre do lar. Então, eu venho de uma família com muitas dificuldades financeiras, mas de princípios morais, éticos, né? Vivenciados e vivencio até hoje, repassado por esses pais de simplicidades, mas de coração quebrantado, né? E a gente aprendeu, né, a respeitar, a fundamentar a nossa vida firmado nesses ensinos repassados por eles no nosso cotidiano, né? Porque o simples fato de você ser analfabeta, né, não ter tido acesso à escolaridade, não significa que você não tenha princípios, valores éticos, morais, religiosos, né? E isso meus pais tiveram, porque não vivem mais, e repassaram. Eu me apropriei desses princípios até hoje, já repasso para as minhas filhas, e sou de uma família numerosa, né? Somos 12 irmãos, e eu sou a quarta dessa família, a quarta filha, todos formados, tem médicos, tem advogados, tem assistente social, tem toda a profissão, dos dois, né? né? Mas era um orgulho para o meu pai, né? Sim, olha só, Infelizmente, aprove a Deus levá-lo com 50 anos de idade, eu tinha me formado. jovem. E eu assumi o compromisso, que o sonho do meu pai, doutora Raiza, era ver os filhos todos formados. E eu tinha me formado, me formei muito nova. Eu fui delegada de polícia com 23 anos, né? Ingressei na polícia, na Secretaria de Segurança, através de concurso público naquela época. E firmei um compromisso comigo mesmo de ajudar a educar os meus irmãos, educar no sentido amplo, né? Sim, Orientar, assegurar o acesso deles na escola, e isso eu fiz. Tanto é que eu só me casei depois que eu vi todos os meus irmãos formados, né? E sou muito grata a Deus por isso, mas isso não veio de mim mesma, né? Porque a gente sempre lá em casa, apesar de eu não ter vindo de um lar evangélico, mas de um lar cristão, todos nós tivemos contato, né, com a palavra. Nós frequentávamos igrejas a igreja. católicas, catecismo, grupo de jovens, então isso é muito importante para a nossa Sim, formação. E a minha conversão realmente se deu em 2003. Eu já era casada, já era mãe de duas filhas,
foi assim extraordinário essa conversão. Dizem, né, que quando a gente não vai pela dor, pelo amor, vai pela dor. E foi um período de dificuldades na minha vida e eu busquei a Deus com mais intensidade, né? E nesse período eu fui batizada pelo Espírito Santo, mas ainda na Igreja Católica, naquele movimento carismático. Sim. Mas eu não entendi, eu fiquei muito confusa. Depois é que eu fui entender, fui procurar ler, me aconselhar com alguém que já tinha essa experiência. Uhum. E depois veio a necessidade de viver em oração. Eu Sim. senti uma necessidade muito grande de viver em oração, de ler a palavra Ler a Bíblia. e procurei me esforçar. Daí eu recebi um convite, até uma grande amiga, Ana Lília Figueiredo, ela disse que já vinha orando pela minha conversão. Ah, Ela costuma dizer que ela orou 20 anos para uhum. que ocorresse a minha conversão. Eu digo isso mesmo que é para testemunhar, para as pessoas não Não desistirem, desistir, é. né? Que no dia de Deus, no tempo de Deus, as coisas acontecem. E foi o que aconteceu comigo, com a minha vida. E de lá para cá, Deus tem assim, me abençoado de forma extraordinária, não só na vida material, na vida profissional, mas acima de tudo, na vida espiritual, na minha espiritualidade. Eu tenho experimentado um crescimento espiritual, mas isso porque eu me esforço também, Se porque a dedica, né? própria palavra diz que o reino de Deus, que é a alegria, a justiça, a paz, né, é ganho por esforço. Por isso, buscar-me-ei e acharei, né? Quanto mais você busca, mais intimidade você tem. E aí, você falando aqui, Dora, até estava assistindo um podcast que ele falava justamente sobre isso, sobre a autoridade espiritual. Que quanto maior autoridade a pessoa tem, é uma pessoa que busca muito, é uma pessoa que tem muito lugar secreto, tem muita oração, tem muita intercessão, faz muito jejum, né? Então, quanto mais você busca, isso que te dá autoridade espiritual. Então, a autoridade espiritual está diretamente relacionada ao nível de intimidade. Quanto mais nível de intimidade você tem com Jesus. E, doutora Ângela, suas filhas nessa época tinham quantos anos? Assim, elas já eram grandinhas ou elas eram pequenas nessa época? É, a mais velha tinha, acho que, 11 anos, Ah, já era, já. né? E a mais nova tinha 8. Sim. E aí a senhora levava elas junto Era. na A igreja? gente foi assim, a gente sempre conviveu, porque eu tinha essa dificuldade de conviver com elas durante a semana, né? Porque eu era Sim. juíza no interior do estado, mas todas as semanas eu estava na minha casa, todas as sextas-feiras, Mas, sábado, e retornava domingo à sim. noite para a comarca. Mas elas sempre participaram das escolinhas bíblicas, Sim. assistia os Os cultos, cultos. ouvia eu falar da palavra de Deus, repassando os princípios, né, da importância de se crescer buscando a face de Deus. Perfeito. Né? Então, cresceram, são umas meninas, sou até suspeita em falar, Hum. uma é serva de Deus, dedicada mesmo, mora no Canadá, mãe de, de 2 filhos, casada também com um servo de Deus, trabalham lá no Canadá, mas serve ao Senhor na obra, né? Eles tiram esse tempo todo para Deus e Deus tem abençoado a minha família como um todo. A outra mora em Portugal, está prestes a casar, É. conhece a Deus, ainda não fez a profissão de fé publicamente, né? Mas o que Deus sonda é o nosso coração É primeiramente. verdade. Então a conversão vem do coração, É não o verdade. simples fato de você e dizer, ah, eu me Me converti. converto, eu aceito a Jesus. Claro que a gente tem que fazer essa profissão de fé em Em público porque é um público. mandamento. Tem que se congregar porque é um mandamento. Mas, primeiramente, Deus sonda, eu creio, é o nosso coração. Coração, verdade, verdade. Amém, Senhor. Olha, muito profundo, hein, meninas? Muito, Jesus tem falado muito aqui o meu coração. Já falou aqui 2 momentos comigo através da senhora, doutora Ângela. E, doutora Ângela, como é assim? A senhora que é uma grande mulher de Deus, uma grande desembargadora, né? Como é que a senhora mantém a sua vida espiritual diária, assim? A senhora tem, eu faço de manhã, sua oração. Como é que a senhora faz a sua rotina, mesmo nessa rotina tão intensa? Como é que é o seu hábito de oração, de leitura da palavra, jejum? Como é que a senhora lê ali? A senhora começa por um livro e vai lendo? Como é que é o seu dia a dia, assim, de oração, seu dia a dia? Segunda-feira de manhã, como é que é? Pra gente entender assim. É, para o dia começar bem, eu acho que não somente eu, mas qualquer cristão tem que buscar a Deus, né? Tem que se fortalecer em Deus para enfrentar os desafios, as adversidades, não perder o equilíbrio, né? Porque a gente tem que se conscientizar que no mundo nós teremos aflições.
Mas para a gente enfrentar essas aflições, a gente tem que buscar a Deus, tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça. E então o meu devocional, eu acordo geralmente às 5h30, às 6 horas da manhã, e vou, tenho já o meu lugar secreto, né? Não é no meu quarto, mas é na salinha onde eu tenho na minha casa, porque a gente tem que saber interpretar o que é. Quando tu quiseres orar, vai para o seu quarto, fechar a porta. Isso não quer dizer quarto, não significa propriamente o quarto do casal, um quarto na sua casa. Eu entendo que é um local tranquilo, sereno, onde todos os dias você faz daquele local um altar de Deus, né? Então eu faço isso, faço meu devocional, eu leio, eu faço minhas orações, eu converso com Deus, eu procuro ouvir a voz de Deus, né? Procuro no silêncio, que é só eu e meu marido, naquele silêncio, né? Saber qual é o propósito de Deus para mim neste dia. Pedir que o Espírito Santo me dê sabedoria, né? Porque a própria palavra de Deus, lá em Tiago, no livro de Tiago, diz que quem quer sabedoria, basta pedir a Deus, mas pedir crendo que recebe, né? Porque aquele que pede em dúvida não recebe. Sim, perfeito. Doutora Ana, a senhora falou um pouquinho aí sobre a importância do Espírito Santo, né? E qual é o papel hoje do Espírito Santo nas suas decisões? Quem a doutora Ângela seria hoje sem a presença de Deus? Eu acho que eu não seria nada sem a presença de Deus. Eu acho que nenhum de É nós, verdade. né? E eu tenho isso muito claro, né, na minha vida. Já fui, como eu falei, batizada pelo Espírito Santo. Sei que o Espírito Santo mora dentro de mim, porque isso é uma promessa de Deus, que ele disse quando ele foi para o Pai, ele mandaria o Consolador, o Espírito Santo, àquele que se converte, àquele que pede. Você tem que desejar, tem que almejar o Espírito Santo de Deus. E isso eu faço todos os dias. E eu creio que ele mora aqui dentro de mim, né? E eu me esforço para não entristecer o coração do Espírito Santo que mora aqui no meu coração. Não vou dizer que eu sou perfeita de jeito nenhum, sou cheia de defeitos, né? Muito, sou pequena, sou limitada, cheia de defeitos. Mas uma coisa, eu tenho consciência que eu tenho esse desejo, né? Da presença do Pai, da presença do Santo Espírito de Deus na minha vida, na minha casa, nas minhas decisões. Tenho esse desejo, eu peço todo dia. Agora mesmo eu pedi para o Espírito Santo me direcionar quando eu vinha para cá, que não fosse eu, Ângela Salazar, que estivesse falando, mas que viesse do Espírito Santo de Deus as minhas palavras. Então, as minhas decisões eu sempre peço para Deus me orientar, para que eu não pratique injustiça, que eu me aproprio das normas do direito positivado, né, acumulado com o direito inspirado na palavra de Deus, praticar a justiça social, né? Perfeito, Ângela. Maravilha. E agora vamos falar agora sobre um outro tema, sobre a questão da sua carreira profissional. Doutora Ângela, fale um pouquinho como foi para chegar até hoje na sua posição de desembargadora, que tem muitas mulheres também que estudam direito, que têm esse sonho. Como foi para a senhora chegar até a posição hoje de desembargadora? E quais foram os maiores desafios que a senhora enfrentou para a senhora chegar nesse lugar que a senhora está? Teve algum preconceito por a senhora ser mulher? Fale um pouquinho dessa sua carreira Tudo na profissional. nossa vida é desafiador, né? É a minha vida, a minha trajetória, a minha carreira, o meu esforço, a minha luta, eu creio que não é muito diferente de meninas que vêm do interior, de mulheres, porque nós vivemos num país de uma cultura machista, de uma cultura racista, de uma cultura preconceituosa, né? Isso advém da cultura europeia, né? Que quando os europeus vieram para cá, para o Brasil, e veio com essa cultura, né? Que as mulheres tinham papéis definidos, Sim. mulher é só para ficar dentro de casa, administrar o lar, ter filhos, muitas para ter mão de obra barata, né? E Sim. principalmente quando se trata de mulher preta, né? Então é mais difícil ainda chegar onde eu cheguei. Tanto é difícil que se você for fazer uma pesquisa nos tribunais brasileiros, ou mesmo no Tribunal de Justiça do Maranhão, Uhum. a única mulher preta hoje sou eu. Nós somos 6 desembargadoras
mas a única mulher preta, desembargadora preta, é Ângela Salazar. E é um ambiente eminentemente machista. Somos 33 desembargadores. Desse universo, apenas 6 mulheres. E dentre as 6 mulheres, apenas uma mulher preta. Então, não foi fácil chegar. Mas nada é impossível, né? Quando a gente estuda, se planeja, tem foco. É necessário ser ousada, porque ousadia eu tenho. Eu acho que Deus também me deu ousadia, Ousadia do né? Senhor. Porque se você não tiver ousadia, né? Não daquele de ultrapassar limites, mas buscar aquilo que você quer, aquilo que você sonha, né? Para se tornar realidade. Isso eu chamo ousadia. E através do estudo, do conhecimento, a gente chega onde eu cheguei, ou qualquer um pode chegar, mas através de muito estudo, para ocupar espaço de poder, espaço de decisão, quer seja no setor público ou quer seja no setor privado. Porque eu creio que somente através da educação, uma educação no sentido amplo, né, você chega a conquistar lugares altos. Isso buscando também orientação do Santo Espírito de Deus, né? Eu acho assim que você sonha, você pede, você suplica, você estuda, se esforça e você espera, né? Foram eleições, porque para a gente ser desembargadora, para ingressar na magistratura, para ser juiz ou juíza, você tem que se submeter a um concurso público. Aí você faz carreira, né? Promoções, 2 critérios, merecimento e antiguidade. Aí, para chegar ao cargo de desembargadora, você vai ter que enfrentar uma eleição. Aí tem os critérios objetivos, isso é dado através de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, mas aí a gente sabe como é o ser humano, né? E eu, uma vez, eu vou até contar essa experiência, essa benção, uma pastora disse para mim, eu já tinha concorrido a primeira vez, eu não ganhei, concorri a segunda, não ganhei, ficando sempre em segundo lugar, mesmo atendendo todos os requisitos que a resolução pedia. E uma pastora disse para mim: olha, Deus manda lhe dizer que enquanto a senhora não descer, a senhora não vai ser desembargadora. Ele vai lhe levar para lá, mas não é porque a senhora trabalha, porque a senhora é inteligente, não. Aí eu entendi que Deus queria me levar para o tribunal para eu fazer a diferença, né? Ser luz, ser sal. E que eu, quando ele disse para descer, é que eu tinha que ficar na dependência dele, exclusivamente. Ele não queria que eu ficasse em gabinete de homens, de mulheres, desembargadores e desembargadoras, porque eles é que escolhem a gente, pedindo. Ele queria que hoje eu entendo, que, aliás, naquela época eu entendi, tanto é que eu entendi que depois que eu desci, né, eu gosto sempre de contar isso, me quebrantei, né, entreguei, esperei, aconteceu. Não é que eu não deixei de trabalhar, que não é que eu não fui deixar meu currículo, pedir voto, isso eu fiz, mas não fiquei ansiosa, não fiquei desesperada para ser desembargadora, né? Eu descansei simplesmente. E Deus agiu, Deus fez. E daí é só bênçãos. Amém. Bênçãos por cima de bênçãos, né? Cheguei até a ser presidente de do Tribunal Regional Eleitoral, mas isso tudo com a mão de Deus, pelas mãos de Deus. Não é esforço somente de Ângela, não. Mas, acima de tudo, entregando para Ele. Sonhando, né? E entregando para Ele. Amém. Olha aí, meninas, tá vendo, mulheres? Então vamos seguir esse grande exemplo aqui de doutora Ângela. E aí eu até costumo sempre falar assim para meus pacientes que tem uma palavra, doutora, que eu amo, assim, oração. Tudo que vocês forem fazer na vida de vocês, vocês oram antes e ajam. E ainda vou acrescentar agora, descansar. Descansem no Senhor. Ora, pede ao Senhor proteção, Senhor, que seja feita a tua vontade. Haja, estude, se dedique, faça tudo com excelência, né? O melhor que você pode e espere. Descanse no Senhor, que no momento certo, né, doutora Ângela, Jesus vai abrir as portas e de uma maneira infinitamente mais do que a gente pode imaginar, verdade, é isso? É verdade, que é o grande desafio. Saber esperar, saber descansar. E aí é que vem a ajuda do nosso Espírito Santo de Deus. Nos ajuda. Estou ansiosa. Aí a gente vai lembrar o que está lá na palavra. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não é isso?
E essa questão da ansiedade está em várias partes né, que a Da gente Bíblia vê. que fala, né? Tudo a gente tem que levar a Deus através da oração, da súplica, com ação de graça, já São agradecendo, de graça. crendo que já recebemos. Exercendo a nossa fé, né? É Doutora verdade. Ângela, em que momento você percebeu, você entendeu que a sua carreira como magistratura, né, como desembargadora, também era um chamado? Como você faz para alinhar esse seu propósito espiritual com a sua carreira, que ela é tão exigente como direito? Como você faz assim para alinhar? Eu entendi exatamente quando a pastora me deu essa profecia, né? Que era para eu descer, que eu tinha uma missão, né? Que a própria palavra diz que as autoridades são constituídas por Deus, Sim, né? é, E eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida, ali dentro da magistratura, eu sempre com esperança. Eu nunca me vi sem ser desembargadora, não. Eu sempre me via desembargadora. Tá entendendo isso? ousadia. Né? A gente tem que olhar, porque o mundo espiritual trabalha a nosso favor, né? Então a gente tem que olhar, já se vendo ali, sentada numa cadeira, né? Crendo, porque na palavra diz: tudo que pedir em oração, crendo, receberás. Então eu me apropriei, né? Dessa Essa promessa, desse promessa. princípio, desse ensinamento, e orando, né? Crendo que Deus um dia ia me dar essa cadeira de desembargadora, né? E aí eu entendi que ele queria que eu fizesse ali não só para sentar, né, mas para fazer a vontade dele, né? E eu confesso a vocês mesmo que eu nunca me senti constrangida por ser cristã, nunca me senti constrangida de falar de Deus, da palavra de Deus no meio daquele pessoal, nunca, Sim, né? Que ali tem pessoas que professam outra fé, né? E eu sempre a oportunidade que eu tenho, tanto é que às quintas-feiras, quando a gente está em sessão de julgamento, a minha Câmara, que é a primeira Câmara de Direito Público, a gente inicia fazendo uma reflexão da palavra de Deus, né? E não foi eu, isso aí não partiu de mim, isso que eu achei mais interessante, que Deus usou uma usou pessoa. meu presidente, né, da Câmara para me despertar, Amém. né, para fazer eu entender que minha missão não era lá só para julgar processo, mas para levar A a palavra palavra de Deus, dele amém. àquele povo, para fazer ele conhecido naquele meio. E eu Perfeito. tenho feito isso. Tanto é que quando eu fui presidente, todas as vezes que eu ia iniciar, abrir uma sessão de julgamento, eu invocava a presença de Deus e do Santo Espírito dele. E eu faço isso até hoje, Amém, né? amém. Porque Deus, na palavra diz, se a gente se envergonhar de Cristo, ele também se envergonhará de nós diante do Sim, Pai. Então eu tenho isso muito claro. é, E também exerço a vigilância, né? Porque está no meio ali né, daqueles dos poderosos, entre sim, aspas, né, dos príncipes, a gente tem que estar na vigilância, né, para não sim. entristecer o coração de Deus, não entristecer o Espírito Santo que habita em nós. Então é uma vigilância contínua, é cansativo, porque viver em vigilância é cansativo. Eu não vou estar com hipocrisia, Verdade. né? Mas a gente pede a ajuda do Ajuda do Espírito Espírito Santo. Santo. Perfeito, Orane. A senhora falando aqui, eu lembro muito do nosso dia a dia aqui. A gente, eu e o doutor Álvaro, né, nas clínicas, as nossas clínicas são campos missionários para a gente também. A gente, claro, que exerce nossa profissão como médico, faz cirurgias, cuida do olho, mas onde a gente tem a oportunidade, tem um paciente que a gente sente um pouco mais triste, a gente pergunta se ele quer uma oração, a gente ora. Eu até lhe pergunto, a senhora já orou por alguém lá no seu dia, no seu trabalho? A senhora Oro. sentiu alguém? Dentro do meu gabinete. Eu não oro todos os dias, né? Porque às vezes eu chego em cima, né? Mas a gente está sempre reunida, a gente fala da palavra, eu Amém. falo. E, inclusive, já o Espírito Santo já me usou para ganhar vidas para Jesus, Jesus ali no meu amém. gabinete. E hoje nós temos até uma pastora dentro do meu gabinete, Amém, glória a né? Deus. Que ela veio, sabe assim, não era nem católica, a mãe era negócio Sim, de macumbaria, de espiritismo, essas coisas. E depois que ela começou a trabalhar comigo, que eu falava da palavra, convidava ela para ir para a igreja, e ela tem a voz belíssima, então ela tem o dom de louvor, né, louvor, de né? louvar a Deus através da voz. E está com 2 anos que ela
recebeu o chamado para Ser pastorear. pastor, olha Porque que eu bom. costumo dizer que pastor não é só de púlpito. Eu acho que todos nós somos pastores, né? Pastor é quem cuida, é quem Cuida. acolhe, é quem encoraja, É, né? Eu acho que todos nós temos um pouquinho de um pastor, pouquinho de pastor, do cuidado, né? né? Quem conhece assim a palavra, né? É, Sabe, quem conhece, quem já vivenciou o amor de Deus, sabe que a gente tem essa responsabilidade de exatamente. cuidar De do outro cuidar do com outro amor, não por obrigação. com amor, né? Doutora Ângela, qual é hoje em dia o maior propósito que move o seu coração hoje? O que que move o seu coração hoje? Ah, são tantos propósitos, mas eu acho assim que o é servir, Servir né? Servir, a ou sua através da minha profissão, ou como mãe, ou encorajando alguém, aconselhando, ou perfeita. ajudando, orando, é servir, porque nós Servir somos feitos, né, também para para servir, servir, amar né, ao próximo, para o servir louvor de Deus, né, que a gente foi feito para louvar a Deus, mas também servir para servir. o próximo. Perfeito, doutora Ângela. E agora vamos falar um pouquinho sobre um outro aspecto, falar um pouquinho sobre a fé, falar um pouquinho sobre a área profissional. Agora vamos falar um pouquinho sobre a sua área familiar. A senhora como uma grande esposa, né, esposa do Dr. Carlos, fale um pouquinho como é construir um casamento e uma família sólida em meio a tantas responsabilidades. Como é que é seu momento? Vocês têm momento de oração juntos? Como é que é assim o casamento de vocês assim? É um casamento como, como os demais casamentos, né? Porque são seres humanos, né? Tem momentos bons, tem momentos de dificuldades, mas se resolve sempre com diálogo, Com diálogo, né? comunicação. Diálogo, a gente tem momentos bons mesmo, assim, porque a gente fala de Deus, das bênçãos de Deus, das dificuldades que já enfrentamos, né? Que são 40 anos de convivência, Ó, né? 38 de casados, nunca nos separamos, graças a Deus, já enfrentamos dificuldades, é inegável, mas Deus sempre nos abençoou. E 2 anos de namoro, então são 40 anos de convivência, amém. né? Então é suportar um ao outro, em Em amor, como diz a amor, própria palavra, né? orar pelo outro É, também. orar um pelo outro, a gente tem esse momento, a gente fala da palavra de Deus, fala das bênçãos que Deus sempre nos dá, da nossa fé, né? Eu sou uma mulher de muita fé mesmo, eu costumo dizer mesmo que tudo que eu peço para Deus, Ele tem me atendido. Ele Uma tem mulher me de fé. atendido em todas as áreas. Amém, Eu louvo amém. a Deus, por isso é que eu falo mesmo. Eu amo, eu dou testemunho mesmo, porque é na saúde, é no trabalho, é como mãe, é como esposa, ele tem me atendido, é como irmã, entendeu? É Sim, intercedendo pela minha parentela, meus irmãos, Deus tem me sim. atendido, Amém, né? tesoura. Agora no tempo dele, No, né? no Não é no nosso, meu tempo, né? no tempo dele, Que eu verdade. aprendi não andar ansiosa, É, né? Ele diz que é para a gente não turvar o coração da gente, né? Crede em mim, crede também no Pai, Cristo também no né? Pai. Então, gente, assim, se a gente procurar meditar na palavra, a gente teria, claro, que a gente vai ter conflitos mesmo, vai ter problemas de todas as ordens, mas a gente enfrenta com muita É tranquilidade quando a gente verdade. medita na É palavra, verdade, né? porque ali tem muitas Promessas, promessas, né? tem muitas Muito. ordens também, Ó, né, que a gente tem que estar atenta, né, porque a gente tem que procurar viver em santidade, procurar viver em fidelidade a Deus, para que a gente seja abençoado. É difícil, é desafiador, mas eu digo sempre assim, eu digo, gente, quando Jesus veio ao mundo, né, que ele se esvaziou de poder de tudo, ele veio simplesmente nos mostrar que é fácil a gente vivenciar, enfrentar os problemas, porque Jesus teve, né, era um homem. Então, tudo que a gente sente, sentimento de tristeza, de ira, de raiva, que ele teve um momento também que ele se irou, sim, tá na palavra isso, né? De tristeza, de problemas, de dificuldades, né? Só se você ter olhar com misericórdia, com tolerância e pedir a ajuda do Espírito Santo, porque de nós mesmos a gente não consegue
viver essa perfeição, que eu digo que perfeição a gente tem. Ah, ninguém é perfeito. Não, ninguém é perfeito, mas a gente tem que se preocupar em buscar a Buscar a perfeição. perfeição, ser Porque se parecido com você Cristo. não tiver essa preocupação, você nunca vai evoluir É verdade, espiritualmente, você perfeito. nunca vai ter essa maturidade espiritual. Você fica na mesmice. E isso não agrada o Não coração de agrada o Deus, coração de né? Deus, A gente tem perfeito. que buscar, procurar crescer. E aí a gente, assim, e nós mulheres, nós temos uma responsabilidade muito grande na edificação do nosso lar, né? A própria palavra diz que a mulher sábia é que edifica o Edifica a seu sua alma. próprio lar, né? Então, olha a nossa É responsabilidade, né? verdade. Mas, por outro lado, Deus também deu uma responsabilidade muito grande para os Para homens. os homens, Amar suas mulheres como se como fosse Jesus amou amor à a sua própria igreja. igreja. E eu nem É, digo amor, porque é passado. Eu digo como Jesus amo. ama a sua igreja. É, Né? Eu digo sempre pro meu marido isso, hum, né? verdade. Olha aí tua responsabilidade, né? É, E essa questão de porque a gente foi feita para ser ajudadora. E Deus dá essas atribuições para nós mulheres, né? perfeito. De ser sábia, de edificar. E eu gosto muito daquele provérbio 31, Provérbio né? Que 31, fala da a mulher mulher virtuosa, da virtuosa. mulher valorosa. Ali tem uma mulher completa, uma mulher administradora, né? Uma mulher mãe, esposa, preocupada com o lar, né? Então, Deus quer isso da gente. Embora Perfeito. a gente sabe que às vezes São muitas funções que é são muitas difícil, mas funções, mas a gente tem que se tem esforçar, que se né? esforçar. Perfeito. E nós somos responsáveis pelos nossos filhos, pela Perfeito. educação dos filhos, Uhum. pela edificação, como eu já falei, do nosso lar. Porque a própria Bíblia diz que quando o marido não é convertido, é, nós podemos ganhar o nosso marido para Jesus através do nosso próprio comportamento em silêncio. Não precisa você estar, porque a Bíblia diz isso, isso, isso. Porque a palavra de Deus disse não. Porque ele vai vendo, O teu né? O seu comportamento, a comportamento postura. em silêncio, É, né? Aí ele diz, nossa, a mulher tá diferente, não né? reclama mais, tá boa, tá legal, né? Eu acho isso muito legal, isso Pelo teu próprio aí, eu comportamento, isso é acho. verdade. E também, doutora Ângela, o poder aqui, a senhora falando, me lembrou aqui o poder da oração de intercessão, né? A gente interceder pelos nossos familiares que ainda não conhecem Jesus, interceder pelos nossos filhos, né? É muito importante a gente. Eu tenho esse hábito, doutora Ângela, eu digo que no meu carro, eu disse que no meu carro é meu carro de guerra. No meu carro eu tô ali orando, intercedendo, escutando louvor, uma batalha. Um lugar que eu chego, eu tô aqui em pensamento, eu tô orando, intercedendo. Fale um pouquinho sobre o poder da oração de intercessão da mãe na criação agora dos filhos. Como é que a senhora fez com seus filhos? Como é que a senhora educou eles no caminho do Senhor? O que que a senhora considera que é uma mãe, hoje em dia, o que que seria uma mãe de sucesso? É uma mãe presente, né? Uma mãe que dialoga, uma mãe que vigia, né? Uma mãe que está sempre atenta, né? Porque hoje a gente vive numa sociedade muito agressiva, muito violenta. É uma sociedade digital, no mundo Sim, digital, que isso tem sido pernicioso nos lares, né? Então a gente tem que estar atento e a gente tem que estar sempre orando, né? Porque nós temos uma autoridade muito grande sobre nossos filhos. O fato de você assim, Deus te abençoe, todos os dias eu tenho, quando eu falo com minhas filhas, eu digo, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Então já diz tudo. sim, Abençoar é guardar, é proteger, é cuidar, é colocar nas mãos do Senhor essas vidas, né, esses filhos. E eu, para a honra e glória do Senhor, Deus tem me deu sabedoria, né? Mesmo eu vivenciando assim na primeira infância das minhas filhas, eu estava no interior trabalhando. Mas eu me esforçava de estar, como vocês, de sim, estar todos os dias, de estar, aliás, toda semana, final de final semana, de sexta, semana. sábado, domingo, com minhas filhas. Eu acho que a presença, né, é muito importante. A presença, o relacionamento, o Perfeito. cuidado, o amor, né? Porque o amor se traduz nisso, no No cuidado, na cuidar da presença, presença. né? Falando de Deus, eu acho que você, desde pequenininho, você vai ter que incutir os valores cristãos, éticos, morais nos seus filhos. Sim, Falar da bondade de tá Deus, do bom. amor de Deus para essas crianças. E também através do seu Do seu exemplo, né? exemplo, Eu é acho muito verdade. importante. Não quer ir para a igreja, como às vezes, a menina já 11, 12 anos. Ah, mãe, vai sim. Mamãe, mas esse pastor fala.
fala muito difícil, eu não entendo nada. Eu digo, mas vai. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu cansei de dizer, vai, existe a mesma autoridade. Vão ter que ir, sim. É verdade. Entendeu? Se posicionar, né? Pastora, né? Se Então, hoje, posicionar como a mulher de graças Deus. a Deus, né? Como eu disse assim, minhas filhas conhecem a palavra. Amém. Nunca me deram, nunca. Amém. Estudaram fora, como moram, né? Fora do Brasil, mas meninas tranquilas, Amém. responsáveis. É fruto também muito do seu exemplo, né? Elas lhe veem como exemplo, né? E doutora Ângela, vamos falar agora um pouquinho sobre como você, né? As pessoas que lhe olham assim, a gente percebe assim uma leveza na senhora, assim, uma paz, né? De onde vem, doutora Ângela, essa leveza, essa paz que a gente sente na senhora? Mas eu não sou. Pelo menos Mas eu tenho meus momentos também de. Não de perder paz, lógico, né? de exigência. Mas eu oro muito nesse sentido, assim, eu peço muito para Deus me dar paz, aquela paz que excede todo Entendi. entendimento. O fato de você pedir paz não significa que você não vai, que Deus lhe dê essa paz, não significa que você não vai enfrentar dificuldades, não vai Sim, enfrentar problemas, adversidades. Você enfrenta, Deus não vai tirar isso de você. O próprio Jesus enfrentou. Mas você enfrenta com a certeza de que há uma solução, uma certeza de que Deus está no controle. Né? Então, acho que isso é que é paz, né? Saber que Deus está no controle e que aquela situação não é ad eterno, né? Ela é temporária, ela vai passar um dia e sempre pedir para Deus te, Senhor, eu entrego em tuas mãos isso que eu estou vivenciando, isso que eu estou sentindo. E eu todo dia eu consagro a minha vida, eu consagro a minha casa, eu consagro o meu trabalho, os meus relacionamentos a Deus, né? Todos os dias, e doutora porque Ângela, a senhora que é uma grande líder, né? Eu imagino que a senhora deve liderar lá muitas mulheres lá no seu trabalho. Como é que a senhora equilibra, assim? Às vezes a gente como líder, a gente tem que ser exigente, mas também não pode perder a questão da sensibilidade da mulher. Como é que a senhora consegue, assim, ter esse equilíbrio? Que às vezes, assim, eu sou muito exigente no meu dia a dia. Às vezes eu sou muito exigente, às vezes perde um pouco do ponto, mas tem que ser dócil, ser sensível. Como é que a senhora faz para ter esse equilíbrio? eu realmente sou muito exigente mesmo. Deus já trabalhou muito isso comigo. Eu era muito autoritária também, porque eu confundia autoridade com autoritarismo. Mas às vezes é necessário exercer o autoritarismo, porque eu me formei muito nova. Eu, com 23 anos, eu era autoridade policial. Sim, Eu comandava uma delegacia de 42 homens naquela com época. 23 anos. Então, eu fui muito autoritária para poder ser respeitada. Depois Sim. Deus foi me dando, né, até para conquistar o meu espaço, eu tive que ser autoritária. O Espírito Santo foi trabalhando, trabalhando. Eu sou exigente até hoje mesmo, porque eu acho que quando você assume aquele compromisso de fazer o trabalho correto, Excelente. né, e isso é cansativo mesmo, no meio que a gente vive, assim, exercer autoridade, né? Muitas tentações, né? Então, só Deus mesmo. Então, eu peço sempre o Espírito Santo que me dê paz. Você pode ser e reconhecer quando você erra, né? Eu, pelo menos, eu peço perdão para os meus auxiliares quando eu vejo que eu ultrapassei o limite, quando eu fui grossa às vezes, né? Porque às vezes a gente pede, não é possível, isso você já faz isso, tal, tal. Às vezes a gente, né, fala assim, com autoritarismo, né? Sim, Nem com autoridade, sim, né? Aí você vê que entristeceu aquela sim. pessoa e o próprio Espírito Te Santo te incomoda, constrange, exatamente, incomoda né? mesmo. Aí eu vou lá, esse negócio de. Porque eu nunca tive essa coisa de chefe lá e servidor aqui, não. Eu sempre coloquei assim, ó, nós somos uma família, Amém. mas uma família equilibrada, né? Porque tem muitas Sim. famílias desequilibradas. Eu não quero esse modelo de família aqui no meu trabalho. Aí, uma família que se entende, uma família que se ama, mas uma família que tem chefia, né? Perfeito. E aí, quando eu vejo que eu ultrapassei, eu vou lá. Não, quando eu me acalmo, eu vou ao encontro do servidor. Então, eu mando chamar e converso, peço perdão, porque o Espírito Santo te constrange. Você não se diz cristã, né? Então, você não pode estar banalizando essas atitudes, naturalizando essas Perfeito. atitudes. Perfeito. Você reconhece que você errou, que você é um ser humano limitado, carecedor de misericórdia, né, de compreensão, né? E a gente vai, por exemplo, eu tenho auxiliar, servidor auxiliar meu,
Meu não, do tribunal que trabalha comigo, que me auxilia, 20 anos que trabalha comigo, Ah, né? E eu tenho 13 anos de desembargadora, eu continuo com a mesma equipe, né? Mas é porque eu implementei essa política, né, perfeito. de reconhecer as minhas limitações, reconhecer que eu sou humana, reconhecer que eu erro, mas reconhecer também que eu tenho que compreender o meu servidor, que eu tenho que pedir perdão quando eu Perfeito. agrido por palavras ou com aquele olhar fulminante. Sim, sim. Às vezes não é todo tempo essa leveza, não, né? Mas a gente procura sempre olhar com Com misericórdia, né? Como misericórdia. Deus nos olha com É, misericórdia, perfeito. né? Que sabe que nós somos limitados. Perfeito, Ângela. Gente, assim tem sido maravilhoso. Vocês estão gostando, mulheres? Então curte aqui, compartilha com outras mulheres, deixa aqui suas dúvidas, suas perguntas para a doutora Ângela, que depois eu vou perguntar tudo para ela, ela vai responder aqui para a gente, tá, gente? E doutora Ângela, já chegando assim, finalmente já, eu gostaria aqui que a senhora deixasse aqui um conselho para alguma mulher que se sente hoje sobrecarregada, com várias funções. É mãe, é esposa, é filha, é uma grande empresária, uma grande profissional que se sente sobrecarregada. Qual é o conselho, qual é uma palavra assim de Deus mesmo, para poder dar para essa mulher que se sente sobrecarregada? Eu acho que, primeiramente, ela tem que buscar a Deus, ela tem que ser uma mulher de planejamento, né? Porque a gente tem que planejar tudo, né? Saber dividir Sim. horário, tarefas, É, saber delegar também, amém. né? Para pessoas corretas, pessoas certas. E buscar a Deus, né? Porque o Busca. próprio Deus diz assim: sem mim nada podeis fazer, né? Então, descansar nele, buscar a orientação do Santo Espírito de Deus e tentar conciliar. Amém, doutora. E aproveitando aqui que a senhora falou um versículo, se tivesse assim um versículo que a senhora mais gosta, ou que define hoje assim o seu momento, qual seria assim um versículo bíblico que a senhora poderia falar aqui e citar pra gente? Olha, há muito tempo eu me apropriei desse versículo que eu acabei de falar. Sem mim nada Nada podeis podemos fazer. fazer. Outro também que eu disse, vigiai e orai. Eu gosto muito desse versículo. Vigiai e orai. Amém, doutora Para Ângela. que não, né, não entremos em tentações. Já é orar sem cessar. Doutora Ângela, então assim, já finalizando, para finalizar, o que a senhora poderia deixar aqui algo para todas as mulheres que sonham em ser uma grande profissional como você é? Qual é uma palavra, uma profetização que a senhora pode deixar aqui para as mulheres? O que elas precisam fazer para se desenvolver cada dia mais, estudar e viver dentro dos propósitos de Deus? Uma palavra assim final que a senhora poderia deixar aqui para todas as mulheres que estão nos assistindo. É estudar, né? Planejar, buscar a Deus em primeiro lugar, né? Que a gente não pode, né? Que a gente não tem esse poder. Buscar o grande eu sou. Né? O grande eu Isso. sou tem tudo que a gente precisa, né? Tem cuidado, tem proteção, tem carinho, tem misericórdia, tem bondade, tem correção, né? Então, entender que sem Deus nada podemos fazer, Nada podemos fazer. né? E fazer tudo com planejamento, com organização, com decência, com princípios, você não abrir mão dos seus princípios morais, éticos, religiosos, né? Eu acho que isso é fundamental. Você não tem que buscar as coisas só para ter, se preocupar só com o ter, mas primeiramente se preocupar em ser, né? Em dar, porque a própria Bíblia diz que é melhor dar do que Do que receber, receber. porque isso vem É, automaticamente, né? amém. Eu acho que só através do estudo você consegue, né? Em termos profissionais, assim, no mundo terreno, vamos digamos assim. Mas crescimento espiritual é buscando a Deus, em primeiro Perfeito. lugar. Amém. E a senhora falando assim um versículo que inclusive eu até mudei meu cartãozinho da clínica, que me fala muito esse momento, a senhora falou, Mateus 6:33, né? Que fala, buscai em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça, e tudo será acrescentada. E tem tudo a ver com o que a senhora falou, né? Então, mulheres, vamos buscar o reino de Deus antes de todas as É coisas, verdade. porque para Ele toda a honra e toda a glória, né, doutora Ângela? Tudo é dele. Nós somos apenas mordomos dele aqui na Terra. É verdade. Inclusive a nossa vida é dele. É verdade. Doutora Ângela, vamos finalizar aqui. Eu gostaria de agradecer a sua presença, foi uma honra, tá? A senhora foi muito usada pelo Senhor para ministrar a minha vida. Eu estou aqui, gente, eu falo que é uma conversa, mas eu sou muito ministrada pelas mulheres que estão aqui. Vocês são muito usadas para falar comigo. Então, muito obrigada. Assim, a senhora mostra que é possível equilibrar uma carreira de muito sucesso profissional, mas sem deixar os princípios cristãos, princípios de integridade. E a gente percebe isso na sua maneira de falar, na sua maneira de se vestir. A senhora é uma mulher muito íntegra, assim, que passa, muita autoridade, mas, assim, um temor muito grande ao Senhor. Eu vejo na senhora, assim, um temor ao Senhor, né? Que é o princípio da sabedoria, né? O temor ao É Senhor. verdade. Então, doutora Ângela, que o Senhor continue lhe abençoando, Amém. lhe protegendo, a sua casa, o seu lar, o seu marido, que é homem de Deus, que ele tem uma alegria, assim, do Senhor. Verdade. Tem uma alegria do Senhor, doutor Carlos. A sua família, suas filhas, tá? Dizer que é uma honra ser sua vizinha, tá? Eu aprendo muito, muito com a senhora, com a sua postura, tá? E muito obrigada pela sua presença. Foi um privilégio lhe ouvir, conhecer um pouquinho da sua história, aprender com você, tá? Então, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço e me coloco sempre à disposição, né? Porque falar de Deus é maravilhoso. Por mim, a gente ficaria aqui mais, tem outros compromissos, né? Amém. Obrigada pela oportunidade. Eu estou sempre à disposição e que Deus continue abençoando vocês. Amém. É um trabalho lindo, um trabalho belíssimo, né? Através da profissão, vocês aqui nessa clínica maravilhosa, ter reservado esse espaço para evangelizar, para falar do amor de Deus, do que Deus é capaz de fazer quando a gente se dedica a Ele e quando a gente o busca. Amém. Muito obrigada. Que Amém. Deus só abençoe a Amém. todos. Doutora Ângela, só para finalizar, vamos finalizar com uma oração, porque aqui tudo na clínica a gente só começa e finaliza com oração. Amém. Vamos orar, faça uma oração. Senhor, nosso Deus, Pai amado, Deus de misericórdia, Deus de bondade, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua presença viva neste lugar, porque a tua própria palavra diz, onde tem dois ou mais reunidos no teu nome, lá tu te faz presente. E nós aqui, Senhor, estamos reunidos, nós nos reunimos para falar do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, para falar do teu poder, Senhor, e da tua misericórdia, da tua bondade. Continua abençoando este canal, continua abençoando os donos desta clínica, os servidores desta clínica, os empregados. É o que nós te pedimos e por fé já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Então, mulheres, esse foi mais um episódio do nosso podcast Mulheres do Reino. Espero que vocês tenham sido muito abençoadas, como eu fui muito abençoada. Então, fiquem aí, assistam, se deleitem, né? Deleitem-se no Senhor nesse podcast e aguardem os outros podcasts que vai vir abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém.